Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela, sou professora de matemática. Estou aqui no Conexão Escola, hoje, TV, para a nossa aula das primeiras séries de EAJA, de Matemática Integrada à Geografia. O tema da nossa aula de hoje será localização espacial, localização geográfica. Qual a minha localização? É importante nós pensarmos, nós lembrarmos, né, que quando nós falamos de localização geográfica, espacial, nós estamos nos referindo ao ambiente em que nós estamos mesmo. Nós estamos nos referindo ao nosso bairro, à nossa cidade, o estado, o país, o próprio planeta em que nós vivemos, tá? Então não é algo distante de nós, é o nosso ambiente mesmo, tá? O nosso direito de ir e vir também está relacionado a nós podermos nos orientar, nos deslocar, né? E essa necessidade é uma necessidade que acompanha os homens desde os tempos primitivos. Lá os homens primitivos, eles já tinham essa necessidade de se localizar geograficamente, de se deslocar, de encontrar os melhores lugares, seja para caça, para agricultura, para os seus acampamentos. Então, essa é uma necessidade bastante presente para a humanidade, né? Então, como posso me orientar e localizar no espaço? Existem várias formas de nos orientarmos, nos localizarmos, né? Nós vamos ver alguns exemplos nessa aula de hoje. Os primeiros exemplos que eu trago são sobre os instrumentos ou equipamentos que nós podemos utilizar para isso. Olha, nessa primeira imagem que você pode observar aí, nós temos uma bússola. A bússola talvez seja um dos primeiros instrumentos utilizados pelo homem para poder fazer localizações, tá? O protótipo das bússolas que nós conhecemos hoje, ela se data de 2000 anos antes de Cristo, lá feito pelos chineses. Com o tempo, né, o homem foi aperfeiçoando ela, especialmente na época das grandes navegações, né, que os homens começaram a se deslocar de um continente para o outro, buscando novos territórios, então a bússola foi aperfeiçoada. Como que seria o funcionamento da bússola? É importante que você saiba que o planeta Terra, o nosso planeta, ele funciona como se fosse um ímã gigante. Por que ele funciona como um ímã? Porque no centro da Terra existe uma quantidade imensa de metal líquido, especialmente o ferro. Devido a isso, a Terra é magnetizada, ela tem polos magnéticos. E o que isso tem a ver com a bússola? Se você observar, a bússola tem um ponteirinho aí, uma agulha, parece um ponteiro de relógio. Esse ponteirinho aí, essa agulha, ela também é magnetizada e ela é atraída por esses polos da Terra, tá? Portanto, se você estiver observando uma bússola, você vai ver que esse ponteirinho vai estar sempre apontando na direção norte. Conhecendo uma direção, fica mais fácil para deduzir as outras direções, tá? Do lado aí da bússola, você também pode observar um smartphone, alguém fazendo uma navegação, né? Se deslocando, observando o seu celular. O que ele está observando? Ele está observando o GPS, né? Que está dentro do celular, é bastante utilizado. Hoje em dia, nós vamos até falar, ainda nessa aula de hoje, um pouco mais sobre o GPS, então ele é um equipamento acessível hoje, e que, graças a eles, nós temos várias facilidades e comodidades no nosso dia a dia, tá ok? Através de que mais? Plantas e mapas. Os mapas são formas bastante tradicionais, né? De entendermos o nosso espaço geográfico. Os mapas, eles são tradicionais e por serem impressos, eles são interessantes porque não precisa exatamente de um aparelho eletrônico, né? Já que eles podem ser impressos em folhas. No entanto, os aparelhos telefônicos, por exemplo, os aparelhos eletrônicos, eles são abastecidos com os mapas.
Então, os mapas são muitíssimo importantes para a localização. Outra forma de nos localizarmos, nos orientarmos, é utilizando os referenciais. O que seriam esses referenciais? Especialmente no tempo passado, né? Os referenciais eram os astros. O Sol é um deles. Como que eu posso me orientar através do Sol? Observe sempre o lado em que o Sol nasce. Se você posicionar o seu braço direito do lado em que o Sol nasce, você terá o leste, você estará apontando na direção leste. Automaticamente, seu braço esquerdo, estará para o oeste, à sua frente, norte, atrás de você, o sul. Então, lembre-se sempre, o Sol nasce do lado leste. Se o meu braço direito está para leste, meu esquerdo estará para oeste, em frente eu terei o norte, atrás eu terei o sul. Aí do lado nós também temos uma figura, uma constelação, né? Bem conhecida, que é o Cruzeiro do Sul. Ela é visível aqui no nosso continente. O Cruzeiro do Sul, como o próprio nome fala, se você fizer uma projeção do Cruzeiro do Sul no horizonte, você terá a direção sul aí. Então, os astros, o Sol e as estrelas também sempre foram bastante utilizados para nos localizarmos e orientarmos. Essa figura que vocês veem aí, a imagem que vocês veem aí, é a Rosa dos Ventos. Na Rosa dos Ventos, você tem os principais pontos cardeais e os colaterais. Esse N aí está referindo-se ao norte, o oposto do norte seria o sul, observando a imagem lá, o oposto do norte é o sul. Aí você vê o leste, representado pela letra L, e o seu oposto, que é o oeste. Entre eles, nós temos os pontos colaterais. Entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o norte, o oeste e o noroeste. Entre o oeste e o sul, o sudoeste. E entre o sul e o leste, o sudeste. E o GPS, como funciona? Nós falamos lá, um pouco mais anteriormente, né, sobre os equipamentos, né? Então, quando nós falamos do nosso cotidiano, o GPS já vem à nossa mente, né, quando nós falamos de localização, né, e deslocamento. Então, como que o GPS funciona? Na realidade, GPS é uma sigla, né, em inglês para Sistema de Posicionamento Global. Ela é uma sigla em inglês porque o governo americano que é detentor dessa tecnologia, que inicialmente foi feita, né, para fins militares e depois foi para os civis. Nessa imagem que você pode observar aí, você vai ver uma imagem de alguns satélites. Você já deve ter ouvido falar que na órbita da Terra, né, ao redor da Terra, existem milhares de satélites, utilizados geralmente para as telecomunicações. Para o GPS especificamente, 30 satélites desses são posicionados estrategicamente de tal forma que em qualquer lugar do planeta que você estiver, você sempre vai estar sobre um sinal de algum desses satélites. Aí, como que isso funciona? O satélite, ele envia um sinal para o receptor, que é o seu aparelho de celular. Quando ele envia esse sinal, demora um certo tempo, né? O tempo, através do tempo que é gasto para esse sinal sair lá do satélite e chegar no seu celular, é possível calcular a distância em que você está, tá? Então, existe aí muita matemática nisso, né? Você pode perceber que existe muita matemática por trás dessa tecnologia, tá bom, pessoal? Então, cruzando informação de pelo menos 3 satélites, é possível você ter aí uma localização precisa de onde você está. E o GPS no celular, como funciona? Olha,
Quando você pede um carro por aplicativo, ou quando você, por exemplo, pede uma comida pelo aplicativo e o entregador chega direitinho lá na sua casa, é porque através do quê? Utilizando essa tecnologia do GPS aí, tá? Então, o GPS no celular é o que facilitou muito o nosso deslocamento e a nossa utilização no dia a dia de alguns recursos tecnológicos, né? Nesse próximo slide, eu apresento para vocês um exemplo de navegação feita pelo GPS do celular. Nesse caso, aí, uma pessoa sai lá da Praça Cívica e está tentando se deslocar até a Secretaria Municipal de Educação. Observe que na navegação você tem aí um mapa, né? É apresentado um mapa para você com ruas, a rota, essa partezinha de azul aí, a rota que você deve seguir, e os comandos, né, que são dados. Observe que os comandos dados são comandos simples. Por exemplo, siga na direção leste, vire à direita ou vire à esquerda. São conhecimentos básicos que nós comentamos aqui na nossa aula de hoje, né? Para finalizar, vamos analisar essa situaçãozinha problema. Veja bem, ó, para compreender um pouco mais sobre localização, vamos analisar a seguinte situação, onde Júlio, que trabalha como entregador numa pizzaria, terá que realizar uma entrega de acordo com a situação apresentada na figura. Então, o Júlio, que é o entregador, sairá da pizzaria e fará uma entrega. Observe os ícones de localização aí. Nós temos um ícone vermelhinho de localização na pizzaria, outro lá na entrega, onde ele deve fazer essa entrega. Observando essa imagem, vamos responder. Primeiro, onde está o ícone de localização? Nós já comentamos, né? Está lá na pizzaria e na residência em que ele deveria fazer a entrega. Em qual sentido Júlio deverá se localizar inicialmente? Outra pergunta. Ao chegar na primeira esquina, ele deve seguir à direita ou à esquerda? Na segunda esquina, qual será o sentido a seguir? Essas questões que foram colocadas aí, você encontra no site, tá? No Conexão Escola, poderá responder tanto essa quanto as outras, que também vão estar lá disponíveis. E por último, considerando que cada quadra tem aproximadamente 150 metros de comprimento, no percurso que ele irá seguir, quantos metros aproximadamente ele percorreu? Olha, veja bem, ele percorre um trecho, depois um segundo trecho e um terceiro trecho. Considerando que cada um deles tem 150 metros, quanto que ele terá percorrido ao todo nessa entrega? Muito bem, pessoal. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre como nos orientarmos, né, e localizarmos no espaço, compreendemos um pouco mais sobre o GPS, sua utilização, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um bom aprendizado na aula de hoje. Aí estão os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que nós buscamos alcançar na aula. Até a próxima. Tchau, tchau. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.